saudar a igreja com a paz do Senhor. Fiquei muito feliz quando a Miriam entrou em contato. Na verdade foi o Gelsa que entrou em contato para passar para Miriam. Meu nome é Glauco, sou o irmão Glauco, congrego na primeira igreja metodista wesleyana de Campo Grande. E hoje estou com a incumbência, de trazer a palavra do Senhor. Eu estou aqui com o irmão Márcio, ele está filmando a pregação, porque normalmente a gente posta no blog, tem um blog Glauco Cruz, depois eu passo o endereço direitinho, que aí você pode acessar essa pregação e outras pregações e algumas devocionais que eu escrevo e a gente coloca lá no blog todo dia, para abençoar a vida das pessoas. Vamos lá. Vamos abrir as nossas Bíblias na segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, o capítulo 4, o versículo, eu vou fazer uso apenas de um versículo, mas não fecha a sua Bíblia não, que a gente vai fazer uma explanação dos 4 capítulos. Não vou ler todos, é claro, mas a gente vai entender um pouco aqui de Timóteo, de Paulo falando a Timóteo. O versículo é o versículo 7. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Bem, nosso pastor já orou. Então, podeis assentar. Meus amados, essa carta, a segunda epístola de Paulo a Timóteo, é o último momento de vida do apóstolo. Nós estamos aqui no último instante de vida, as últimas coisas que Paulo escreveu. Logo depois da segunda epístola de Paulo a Timóteo, esse homem, ele morre. Ele escreve essa carta aqui, estava na sua segunda prisão em Roma. E nós temos algumas coisas para tirar, para extrair desse texto. Mas eu primeiro quero que você entenda, que você conheça quem é Paulo. Eu sei que todos aqui leem a Bíblia, a gente está acostumado com esse personagem, mas eu queria levar você a conhecer um pouco desse homem que diz essa frase impactante. Essa frase mexe muito comigo, irmãos. Essa frase mexe muito com a minha vida. Eu tenho 18 anos de caminhada com Cristo, não fui sempre cristão, muito pelo contrário. Aqui está alguém que está caminhando com Cristo há 18 anos, mas que durante 15 foi dependente químico, já estive internado, tentativa de suicídio. Então vocês estão falando com alguém que, assim, efetivamente depende da misericórdia do Senhor o tempo todo. Nós hoje estamos aqui debaixo da graça de Deus. Você sabe o que é graça de Deus? A graça de Deus é algo que você recebe sem você merecer. E a misericórdia de Deus é algo que você não recebe quando você deveria receber. E nós estamos aqui hoje debaixo da bênção de Deus, a graça e a misericórdia do Senhor. Porque eu não sou merecedor de nada, mas Ele me tirou com mão forte do cativeiro. Então, eu falo de Paulo com um pouco de propriedade, porque Paulo, eu me identifico um pouco com ele, porque na verdade assim, ele nasceu Saulo, nasceu lá em terra romana, era cidadão romano, foi enviado para ser ensinado por Gamaliel, ele foi ensinado por Gamaliel, foi tratado para ser um dos grandes rabinos de Jerusalém. Esse homem era um homem muito estudioso acerca das coisas de Deus,
E eu vejo aqui alguma coisa que impacta a minha vida, porque eu até os 13 anos de idade também era alguém que era apaixonado por Deus. Só que eu era católico e queria ser padre até os 13 anos. Depois dos 13 a coisa degringolou, né? Dos 13 para frente foi um inferno. Mas até os 13 eu queria ser padre. E assim como ele, eu também estava estudando a lei. Também estava estudando a lei. Esse homem, então, a gente vê que ele cresce no conhecimento. E chega então em Jerusalém o grande evento que dividiria a história. O evento que nos reúne aqui hoje. Jesus Cristo. Jesus Cristo começa o seu ministério e em 3 anos ele faz tudo aquilo que a gente sabe, né? Grandes milagres, nasceu de uma virgem, fez grandes sinais, morreu no madeiro por mim e por você, ressuscitou no 3º dia, porque se ele tivesse ficado morto, seria derrota, mas o nosso Deus ressuscitou. E porque ressuscitou, um exército de pessoas começou a influenciar Jerusalém. Pessoas que seguiam Jesus Cristo, Pedro e tantos outros, seus discípulos de Jesus. Nós vemos aqui o Paulo, que era alguém muito experimentado na lei, e que por ser experimentado na lei, via naquilo que o Cristo tinha feito, que era um rol de seguidores, algo que poderia ser ruim à lei. E a lei aqui nós estamos falando dos saduceus e dos fariseus, principalmente os saduceus. Paulo então é alguém que é empoderado, uma palavra que é muito usada hoje em dia, ele é empoderado para correr atrás desses crentes, os nossos irmãos lá do 1º século. Paulo, cheirando morte, parte para cima dos crentes. E o primeiro que morre é Estevão. Estevão morre apedrejado aos pés de Paulo, a Saulo até então. Morre apedrejado com Saulo dando a ordem: pode morrer. Ele sai dali, a Bíblia diz para a gente que Saulo sai dali com uma carta referendada para que ele matasse todos os judeus, todos os crentes que ele visse na sua frente, a partir do caminho que ele ia pegar. Paulo parte então. Só que os planos de Deus são diferentes dos nossos planos. Paulo tinha um plano: acabar com os cristãos e se tornar o grande rabino de Jerusalém. Mas ele encontra no meio do caminho aquele que te trouxe até aqui essa noite. No meio do caminho ele encontra aquele que te trouxe até aqui essa noite. Porque você pode achar que está aqui por qualquer outro motivo, mas certamente quem te trouxe aqui é Jesus Cristo Nazareno. E o Cristo encontra Paulo no caminho de Damasco. Esse homem cai, vê um brilho enorme, cai cego no chão e pergunta o que está acontecendo, e uma voz brada: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo então, sem entender muito, diz assim: mas eu não te persigo. E aí vem uma grande verdade para a igreja do Senhor. Jesus diz para ele assim: se você está perseguindo a minha igreja, é a mim que tu persegue. Então deixa eu te falar uma coisa: você está sendo perseguido no seu trabalho, você está sendo perseguido no seu ministério, você está sendo perseguido na sua faculdade, na sua escola. Saiba que o Senhor está contigo, porque quem persegue a igreja dele, quem toma a frente é Deus. E Saulo então tem um encontro com Cristo, vai parar na casa de Ananias, fica cego durante bastante tempo. Alguém chega e dá um recado para um homem
lá, vai lá que você vai falar com aquele homem para curar essa visão. O cara fica amedrontado, mas ele é aquele que mata os crentes. Mas seguindo a ordem ele vai. E ele então é curado. É curado, passa alguns anos aprendendo acerca desse ministério, acerca de quem é Cristo. O próprio Cristo fala com Paulo. Essa é uma grande verdade, porque ele é um apóstolo de Cristo. Ele se apresenta como um apóstolo de Cristo. Os outros são apóstolos porque andaram com Cristo. Ele é apóstolo porque teve um encontro com Cristo depois de glorificado. Esse homem começa a plantar a igreja, começa a visitar vários lugares. Ele vai na Galácia. Em primeiro plano ele vai na Galácia. Encontra lá, nós vemos na carta aos Gálatas que ele encontra 4 cidades: Derbe, Listra, Icônio e Antioquia. Ele funda igrejas naquele lugar. Só que ali estava acontecendo um problema. Alguém estava dizendo para o pessoal da Galácia que não era necessário crer em Cristo, tinha que ter circuncisão. Paulo, naquele instante, ele se aborrece, ele apanha lá na cidade de Derbe para voltar agora para Jerusalém. João Marcos estava com ele nessa primeira viagem, desiste. Paulo pega malária nessa viagem. Ou seja, o homem começa a sofrer por conta do Evangelho. Mas ele vai até Jerusalém. Em Jerusalém tem um concílio. Nesse concílio em Jerusalém, que é presidido pelo irmão de Jesus Cristo, Tiago, nesse concílio diz o seguinte: não, a gente deixa acertado agora para a igreja que não precisa de circuncisão. A salvação é pelo sangue de Jesus Cristo. Fica decidido, está lá em Atos dos Apóstolos. Então, meus irmãos, é um homem que a partir disso faz uma segunda viagem missionária, faz a terceira viagem missionária. Na terceira viagem ele é preso numa prisão domiciliar. Ele podia falar com as pessoas, e de lá ele escreve carta para os Efésios, ele escreve cartas para alguns lugares. Ele volta e faz a sua quarta viagem, agora já atingindo Espanha, e ele para em um lugar chamado Troade. Troade era uma província romana. Nessa província romana, Paulo está lá pregando a palavra de Deus. O ano era 64 depois de Cristo, do primeiro século, e Nero, o homem que era o imperador, ele manda botar fogo em Roma, a maior cidade do mundo, meus irmãos. Nós estamos falando da maior cidade do mundo. 14 bairros, 10 bairros são tomados pelo fogo, porque o imperador colocou fogo. E por uma questão que nós entendemos, mas eles não entenderam, os 4 bairros que não foram tomados pelo fogo é onde estava morando o povo judeu e o povo que servia a Cristo. Meus irmãos, a partir daí começa uma captura aos nossos irmãos crentes do século I. Todo mundo sendo morto, todo mundo era pego, jogavam fogo, botavam como se fosse o que usa com asfalto e colocavam com fogo. Faltou madeira para crucificar os crentes daquela época. Eles penduravam os homens nos postes e botavam essa espécie de querosene, e eles ficavam servindo como tochas, queimando nas cidades. Morreu muito crente. E Paulo passou a ser o inimigo número 1, o cara que tinha que ser achado a qualquer preço. Encontraram Paulo lá em Troade, uma cidade que era província romana. Levaram Paulo preso. Dessa vez Paulo já não estava em prisão domiciliar. Paulo agora estava numa cadeia, no subsolo, num lugar fétido, onde passava o esgoto, onde não existia iluminação e a umidade era muito grande.
ele é algemado nos pés, preso num lugar com cimento, os braços eram esticados por correntes e ele não conseguia deitar. O máximo que conseguia, quando eles liberavam o braço, era se sentar. E foi nessa situação, meus irmãos, depois de um ministério onde ele é visto como o grande plantador de igreja, o grande Paulo, porque depois ele troca o nome para Paulo, e Paulo e Saulo significam a mesma coisa, só que Paulo é o nome em romano. Ele adota esse nome exatamente por conta de ser cidadão romano. E Paulo, preso, simplesmente numa situação deplorável, ele manda a sua última carta para o seu filho na fé, Timóteo. Entre tantas coisas que ele escreveu na carta, ele diz o texto que nós acabamos de ler. Meus irmãos, o homem tinha tudo para estar espraguejando. Ele tinha tudo para dizer assim: sou um derrotado. Eu sou um derrotado. Só que não era assim que Paulo se via. E eu quero extrair algumas coisas aqui do texto. Nós vimos então quem é Paulo. Nós conhecemos o homem que diz essa palavra. E vamos agora esmiuçar a carta, a última carta de Paulo a Timóteo. E algumas lições. São 6 lições. Eu vou ser breve. São 6 lições para você guardar para a sua vida, porque eu acredito que são lições para os crentes do século 21. Aqui ele estava escrevendo para o seu filho na fé, Timóteo, mas essas lições são para mim, são para você que quer ser sal nessa terra. E sal, meus amados, funciona fora do saleiro. Não adianta ser sal dentro da igreja, como já falou aqui o diácono. A gente é preparado aqui na igreja para ser sal lá fora, não é isso, pastor? A gente tem que estar lá fora dando testemunho. A gente tem que estar lá fora sendo crente que foi resgatado por Cristo. E a primeira lição que eu entendo aqui do texto, obrigado, minha filha. Faça e mantenha amizades sólidas. Estabeleça relações saudáveis. Nós vamos ver aqui no verso 1:4, Paulo dizendo assim para Timóteo: desejando muito ver-te, lembrando das minhas muitas lágrimas e das nossas alegrias. Paulo está dizendo aqui que conhecia Timóteo na intimidade de amigo. Paulo está dizendo aqui: Timóteo, meu filho, eu sei quem você é, eu sei tudo que eu estou passando aqui, meu filho, mas eu sei que eu posso contar contigo. E é culto de jovem, e jovem tem uma coisa que eu acredito muito. Eu trabalho com jovem lá na minha igreja também. Sou professor de escola dominical da juventude e estive à frente de jovens durante algum tempo em outra igreja que nós congregávamos e nos mudamos por conta de ficar longe de casa, né? Eu gosto de jovem, eu costumo dizer que jovem é o oxigênio, sabe? Das empreitadas, porque jovem tem ideia nova. Em muitas empresas que eu trabalhei, eu estive à frente de juventude. E eu sei que eles chegavam, os estagiários, chegavam cheios de ideias, é um oxigênio. Nós, os veteranos, né, eu tenho 49 anos de idade. É claro que eu tenho o que oferecer para o jovem. A Bíblia diz que há de ser respeitado, né, os presbíteros. Os presbíteros são os anciões. Mas o jovem é aquele que toma a frente, que vai, que faz.
que está num culto abençoado como esse, que não tem vergonha de fazer um ar livre, né? A juventude é assim, pelo menos era quando eu via assim antigamente, que eu não era crente, mas eu via a juventude fazendo a diferença em todos os lugares. Eu falava, gente, que tremendo. E uma das coisas legais da juventude é que jovem faz amizade com muita facilidade. E isso é importante. Essas amizades que vocês têm dentro da igreja. É um amigo com quem você pode contar numa hora de tristeza. Porque não tem nada pior nesse mundo de que você está triste e não ter com quem conversar. Paulo está dizendo aqui, ó, para Timóteo: Timóteo, meu filho, eu sou teu amigo e eu estou tão feliz por essa amizade. Eu estou tão grato porque você é meu amigo. Quantos aqui podem dizer que são gratos por ter um amigo aí do lado? Quantos aqui tem um amigo que não veio hoje nesse culto? Quantos aqui podem dizer que tem uma pessoa que você conta o seu segredo para ela e sabe que ela não vai contar para ninguém, não vai desdenhar de você? Como é importante ter amigos. É a primeira lição que a gente tira aqui. A segunda, meus irmãos, está lá no versículo 15. No versículo, capítulo 1, verso 15 diz assim: bem sabes isso, que os que estão na Ásia, todos se apartaram de mim. Meus irmãos, o que acontece aqui é o seguinte: todo mundo que era amigo de Paulo foi embora. Todos que eram amigos de Paulo saíram. Eles simplesmente abandonaram Paulo. Só ficou Silas e Onesíforo, um homem de um nome bem estranho, mas talvez seja o camarada que escreveu essa carta, porque Paulo não podia escrever. Paulo ditou essa carta para alguém. Ou foi para o doutor Silas, ou foi para Onesíforo. Um dos dois escreveu essa carta, porque o restante, todo mundo abandonou o Paulo. Talvez alguém aqui possa ter se sentido abandonado em algum momento. Às vezes a gente tem um histórico de abandono, de se sentir sozinho. Solidão é o mal do século, meus irmãos. A solidão é o mal do século. Nós nos sentimos sozinhos hoje em dia em meio à multidão. Às vezes nós estamos em meio a um monte de gente, mas estamos nos sentindo sozinhos. Não sem motivo, a sociedade que a gente vive hoje, nós vemos aumentar o número de pessoas se drogando. Porque as pessoas estão sozinhas. Paulo está dizendo aqui que é o seguinte: filho, eles me abandonaram, mas isso não muda o que Deus é para mim. Você pode estar se sentindo sozinho hoje. É possível que esteja. E por estar sozinho, você pode até imaginar que Deus não te ama. Mas Deus te ama em silêncio. E o silêncio de Deus é tão poderoso. No silêncio Deus está trabalhando e fazendo tanta coisa na minha e na sua vida. Eu queria que você saísse daqui hoje com essa certeza. Faça amigos, mantenha os seus amigos. Mas de vez em quando vai acontecer de você ficar sozinho. Mas não tema, porque você nunca está sozinho. O Senhor está contigo. A terceira coisa que eu vejo é quando Paulo, lá no capítulo 2, do verso de 1 a 3, e eu estou sem óculos, diz: tu, pois, meu filho, frutifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim? Quem pode ler para mim? Estou enxergando. Aqui é bom.
na graça, oh glória, que há em Cristo Jesus, e o que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, confio a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Meus irmãos, a terceira lição que a gente aprende aqui é que nós precisamos deixar exemplos. Precisamos deixar uma marca. Qual é a marca que você tem deixado nos lugares onde você tem passado? Como você é conhecido no lugar onde você passa? Lá no teu trabalho, eles sabem que você é crente ou você é aquele famoso crente 007? Lá na escola, lá na faculdade, as pessoas sabem que de você exala, porque hoje eu ouvi aqui que nós temos que exalar o bom perfume. As pessoas sentem o perfume de Cristo em você? Deixa eu colocar aqui, acho que eu não ouvi. As pessoas sentem o perfume de Cristo em ti? Quando as pessoas olham para ti, elas veem o quê? Lá vem um cristão? Lá vem um homem, uma mulher de Deus? O que nós somos? Onde nós trabalhamos, onde nós estudamos. O diácono também falou algo aqui, Deus hoje está falando a respeito dessas coisas. Porque a verdade é que nós precisamos deixar marcas nas pessoas. E quais são as marcas que nós temos deixado nas pessoas? Nós deixamos feridas ou nós deixamos motivos para que elas nos procurem de novo? Será o que nós temos feito da nossa vida de cristão? Porque de verdade, meus irmãos, ser cristão é ser chamado para ter um compromisso. Ser cristão é ser chamado para fazer uma diferença. E nós vamos ver agora no quarto ponto, que diferença é essa? Lá no capítulo 3, no verso 1 a 5. No capítulo 3, do verso 1 a 5, diz assim, amados: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes, e de pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, deste afastaste. Paulo está dizendo para Timóteo o seguinte: meu filho, você precisa deixar uma marca boa. Você precisa deixar uma marca boa onde você passar, meu filho. Sabe por quê? Porque aqueles que deixam marcas ruins são muitos. Aqueles que deixam marcas ruins são muitos e são profundas. Nós temos visto hoje na nossa sociedade, meus amados, e eu vi isso durante anos, como alguém que foi usuário de droga, como é a situação daquele que anda sem Deus, e as coisas estão piorando, meus irmãos, as coisas estão piorando. Você liga o noticiário, você vê pai matando filho, filho matando pai. Você vê um homem que trabalhava com uma senhora de 89 anos e mata a mulher por causa dos cavalos que ela tinha lá na fazenda. Você vê uma mulher se juntando a outra mulher e matando o filho. São dessas pessoas que Paulo está falando aqui, meus irmãos. Paulo está falando isso daqui no ano de 64 da era cristã, no primeiro século. Nós estamos no século 21, 2019. Quantos anos se passaram? E olha o que acontece hoje em meio à nossa sociedade. Não é isso aqui? Não são essas pessoas aqui que Paulo está mandando para Timóteo: Timóteo, desse você se afasta.
importante que você deixe boas marcas, mas é importante que você saiba com quem você está andando. E eu não estou dizendo para você que você tem que abandonar todas as pessoas, não, porque também não adianta. O sal tem que salgar alguém ou alguma coisa. Então, se você se abandonar todo mundo, você vai salgar quem? Vai fazer a diferença em quem? Mas a verdade é a seguinte: seja sal o suficiente para que você possa salgar a vida dele, e não ele vir a estragar a tua. É isso que a palavra está dizendo para a gente, meus irmãos. Não sou eu que estou inventando. Desde o dia em que Miriam falou que eu viesse aqui, eu mudei já a palavra 5 vezes, porque eu fiquei pensando, meu Deus, vou eu levar a palavra dura? Mas, amado, sabe o que é isso, pastor? É porque está chegando os tempos, e a gente tem que pregar a tempo e fora de tempo. A gente precisa estar falando para as pessoas lá fora que esse Jesus está vivo. Você precisa crer. Você está aqui hoje porque Jesus veio te buscar. Isso tem que arder no teu peito. Isso tem que arder no teu peito. Jesus vem. Você tem que se deitar. Você tem que se levantar pensando: hoje pode ser o último dia. Como eu estou diante do Senhor que vem. Vai me encontrar de mãos vazias, de coração vazio. Quem eu estou deixando habitar nesse meu coração? Quem é o Deus que eu estou adorando? É o Deus da Bíblia ou é o Deus desse século? O que eu quero com esse relacionamento com Deus? O que eu espero dele? Porque ninguém entra num relacionamento sem esperar alguma coisa, irmãos. Você entra num relacionamento esperando algo. E no relacionamento com Deus, o que você mais pode esperar é a vinda dele para te buscar. Oh, aleluia. A quinta coisa, e eu estou terminando, são 6, está lá no capítulo 2, do verso 11 ao 13. Diz assim: palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel, porque ele não pode negar-se a si mesmo. Meus irmãos, a palavra está dizendo que aonde está o teu coração está o teu tesouro. Em que você tem colocado o seu coração? Porque se o seu coração estiver preso na coisa certa, você tem liberdade para as mãos. Isso significa que você tem liberdade para trabalhar na obra do Senhor. Se você está com o seu coração preso à coisa certa. Se o que te motiva é o Senhor Jesus, você vai estar feliz saindo de um culto como esse. Porque o que a gente vê em alguns lugares é que o que motiva não é Jesus Cristo. Jesus está deixando de ser a motivação em muitas igrejas. Nós somos filhos de uma reforma que aconteceu no século XVI, a reforma protestante. Nós somos filhos dessa reforma. Somos evangélicos porque nós acreditamos nos evangelhos. Mas chega o tempo em que nós precisamos fazer uma nova reforma. Porque o Cristo tem sido vendido e não adorado. Glória a Deus que há igrejas sérias como essa, que glorificam e louvam o nome do Senhor. Aleluia. E eu quero concluir, amados, lá no capítulo 4. Aleluia. Eu vou ler a partir do verso 6.
diz assim, ó: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. Paulo está dizendo para Timóteo: meu filho, eu sei que daqui eu já saio para a morte, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Amados, cristianismo sem cruz não é cristianismo. Nós somos a comunidade da cruz. Obrigado, pastor. Nós somos a comunidade da cruz. Nós somos o povo que se reúne para falar e adorar o Cristo. E a motivação maior do povo que se reúne para adorar o Cristo é aguardar a sua vinda. A motivação maior de um crente é estar nesse lugar hoje aqui, pensando: o Senhor é hoje. Na hora que apagaram as luzes, que estava cantando o louvor do Espírito Santo, que essa casa é sua, eu fiquei pensando nos nossos irmãos do primeiro século. Eles também estavam numa casa fechada, porque o Cristo disse para eles o seguinte: vá para aquele lugar e lá aguarde até que do alto desça o poder. E eles lá estavam cheios de medos, meus irmãos, cheios de medos, até que do alto desceu em línguas de fogo o Espírito Santo de Deus e encheu aquele lugar. Aquele mesmo Espírito Santo que foi pregado por Joel, que aconteceu agora aqui no primeiro século, também aconteceu hoje aqui, porque o mesmo Espírito Santo que encheu a boca daquelas pessoas naquele dia, encheu aqui dentro também. Olha, você que está aqui hoje, você que esperou até o final, saiba que você, em ti tem o Espírito Santo. Há em ti algo para ser levado lá para fora. Não deixe guardado aí dentro de você. Tem alguém, e se você forçar na tua memória, você vai lembrar de pelo menos 5 que hoje precisariam ouvir essa palavra. Talvez ele não tenha vindo, porque é você quem vai levar essa palavra para ele. É você quem vai dizer para ele: meu irmão, minha irmã, o Cristo vem. Arruma a tua casa. Glória a Deus. Arruma a tua casa, porque o Cristo vem. E ele vem, meus irmãos, porque ele prometeu que viria, e ele nasceu de uma virgem. Por que ele não cumpriria essa última parte? Por que ele não cumpriria essa última parte? Nós temos um Deus que tem compromisso. Terminamos dizendo que ele não pode se negar, porque ele se mantém fiel. E ele se mantém fiel àquilo que ele disse: vou para o meu Pai, deixo-vos o Espírito Santo, mas voltarei para buscar, porque em meu Pai tem muitas moradas. E é para lá que eu e você estaremos indo em breve, irmãos. Em breve. A gente não marca dia do Senhor voltar, não, mas a gente tem que aguardar para todo instante, porque pode ser hoje. Eu quero agradecer essa rica oportunidade. Eu quero desejar para a igreja que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja inundando cada coração, que você possa ter a certeza que Deus é um Deus que cumpre aquilo que prometeu na tua vida. Mas Ele espera de você fidelidade. Ele espera que você também esteja se voltando para Ele. Seja você uma carta escrita por Deus, para que as pessoas lá fora possam ler e encontrar com o Senhor. Eu sempre penso que quando as pessoas vierem procurar a Deus, que me encontrem, porque eu quero me parecer com Ele. Eu agradeço em nome de Jesus. A paz seja com